Osmar Dias nasceu em Quatá, São Paulo, em maio de 1952, filho de Silvino Fernando e Helena Dias. Engenheiro agrônomo e agropecuarista, formou-se pela Fundação Faculdade de Agronomia Luiz Meneghel de Bandeirantes, Paraná, onde foi diretor. Presidente da Companhia Agropecuária de Fomento Econômico do Paraná, gerente técnico da Fazenda Experimental da Cocamar, em Maringá, e secretário da Agricultura do Paraná por 2 vezes. Eleito senador da República para o período 1995-2003, atua no Congresso como membro titular da Comissão de Assuntos Econômicos e da Comissão de Assuntos Sociais, sendo também membro suplente da Comissão de Educação e da Comissão de Serviços de Infraestrutura. Atuou em diversas missões no exterior. Recebeu mais de 60 títulos de cidadão honorário do Paraná, assim como o Prêmio Cooperativismo do Ano e o Prêmio Integração Latino-Americana no setor agropecuário. Este é Osmar Dias, convidado de hoje na Sala Exclusiva. Boa noite. Estamos iniciando mais uma apresentação de Sala Exclusiva. Essa noite, a presença do senador Osmar Dias. Osmar fez vida acadêmica, técnico-científica, fez vida administrativa no estado do Paraná e depois se atirou às sortes e os azares da política, se elegendo senador da República. Boa noite, Osmar Dias. Boa noite, Enéas. Boa noite, Silvio. Na condução desse programa conosco, o analista político Silvio Sebastiani. Boa noite. Bom, Osmar Dias é irmão do ex-governador Álvaro Dias. E existe uma grande diferença entre os dois, politicamente. Álvaro Dias começou a sua carreira política em 68, como vereador em Londrina, em 70 deputado estadual, 74 deputado federal, mais votado do Paraná, 78 repete deputado federal, depois vem para 82 senador da República, 86 governador do estado do Paraná. Osmar Dias, diferente, completamente diferente. É um homem que nasceu também em Quatá, veio para o Paraná, para Maringá, e depois, então, começou a primeira campanha dele, só foi uma. Senador da República agora, 2 anos atrás, e se elege com quase 1,5 milhão de votos aqui no Paraná. Nós queremos saber do senador Osmar Dias a sua vida de Quatá para Maringá. Como é que foi a sua infância em Maringá e seu estudo na cidade de Maringá e aqui no nosso estado do Paraná? Bem, Silvio, como já foi lido no currículo inicialmente, eu nasci em Quatá e com 2 anos vim com a nossa família para Maringá. Maringá praticamente não existia. Meu pai, na verdade, chegou em 1938 em Maringá. E Maringá é apenas 5 anos mais velha do que eu. Quando nós chegamos, era apenas um lugarejo e até hoje existe um ponto que se chama Fim da Picada, porque era uma picada e lá no fim da picada havia um restaurante. Praticamente era isso que existia quando nós chegamos. E nós participamos do início da construção daquela cidade, que é hoje uma das principais cidades do estado e uma das principais cidades do país. Uma cidade muito bonita, onde o verde é a sua característica principal. E lá, morando numa fazenda próxima a Maringá, eu iniciei os meus estudos num grupo escolar chamado Rodrigues Alves, onde por coincidência eu voto hoje. Sou eleitor de Maringá e voto no grupo escolar que fiz o primário. E não havia asfalto, então nós íamos, quando não chovia, de bicicleta. E quando chovia, tinha que ir a pé mesmo, amassando barro, e era uma distância de aproximadamente 5 quilômetros. E nós fazíamos isso diariamente, ida e volta. Depois, fui matriculado, quando terminei o primário, no Colégio Marista, que ficava mais longe ainda. Que aí já havia o Colégio Marista, onde hoje é o centro da cidade, e o Colégio Marista está lá hoje, até hoje ainda, numa região muito privilegiada. E lá eu fiz o ginasial da mesma forma, de bicicleta ou caminhando, quando chovia. Só que quando eu ingressei no científico naquela época, havia necessidade já de trabalhar na lavoura de café, porque meu pai havia implantado
na sua fazenda uma lavoura de café. E aí então eu tive que optar pelo curso noturno, porque durante o dia tinha que trabalhar duro na lavoura de café, ou desbrotando o café, ou capinando, ou arruando. Aquela época ainda nós... Na fazenda do seu pai? Na fazenda do meu pai. Mas nós tínhamos uma responsabilidade, porque naquela época uma família tocava, esse era o termo, 3.000 pés, 4.000 pés de café. E nos cabia, nós éramos em 10 irmãos, no entanto, mais da metade estava estudando fora, exatamente, acho que para fugir da enxada, viu, Silvio? Então nós, os mais novos, que eram responsáveis por tocar também o equivalente a 3, 4.000 pés de café. Um desses irmãos que foi estudar fora, disse que tudo bem, foi estudar fora, mas abriu mão da mesada. Você defendeu por conta própria trabalhando. Mas no início, antes de trabalhar, ele levava a mesada que nós ganhávamos lá na lavoura de café. E foi uma vida como a de todo filho de produtor rural que ainda vive no campo, pouco diferente, porque os hábitos, os costumes e até a tecnologia que existia na lavoura naquela época era muito inferior a hoje. Não havia mecanização, era tudo no braço mesmo. A colheita de café era um trabalho enorme. Nós tínhamos que aí tomar conta do terreirão, que era esparramar o café, amontoar o café, enleirar o café, colocar o café na tule, ensacar, mandar para a máquina, descarregar o café na máquina. Isso tudo nós fizemos e eu fiquei nesta vida do campo mesmo, trabalhando intensamente, isto sem falar que tinha que levantar cedo para cortar cana para o gado e tirar leite, e à noite ir para a escola. Quando completei 17 anos, eu achei que era melhor estudar, viu, Silvio? Aí eu fui vir até Curitiba. Mas todos os irmãos estudaram, né? Sim, todos estudaram. todos. Talvez até por causa disso mesmo, porque a vida era muito dura. E aí eu vim para Curitiba, onde eu fiz o cursinho aqui, fiz um cursinho que ainda existe, o Dom Bosco, né, em 1971. E aí fiz o vestibular de agronomia na Faculdade de Bandeirantes, onde ingressei no curso. Esse contato, desde criança, de familiar, com a terra, com o gado, com o trabalho rural, impôs, despertou uma vocação rural no Osmar Dias? Eu acho que sim, porque o meu pai, a minha família toda, na verdade, é uma família de agricultores. Todos os meus irmãos são agricultores e meu pai nunca deixou o campo. Eu não sei se vão acreditar, mas o meu pai e a minha mãe não conhecem um cinema. Meu pai e a minha mãe não conhecem a vida da cidade em hipótese nenhuma e nunca fizeram uma viagem. Meu pai e minha mãe vieram para esta fazenda chamada Fazenda Diamante, em Maringá, que hoje já foi loteada porque ficou dentro da cidade. A cidade cresceu e ela foi incorporada pela cidade. E meu pai hoje mora numa casa que era a sede da fazenda, mas toda a fazenda está loteada com residências, com apartamentos. E meu pai e minha mãe jamais deixaram a fazenda, a não ser para ir na missa aos domingos e para fazer compras. Mas colocaram todos os filhos na faculdade? Sim, todos os filhos fizeram faculdade e vários cursos. Em agronomia, são 2. Meu irmão Paulo e eu, só 2. Os outros irmãos fizeram opção por outras profissões, mas nenhum deles deixou de ser agricultor. E interessante, Silvio. Osmar Dias foi estudar agronomia na Faculdade de Bandeirantes. Isto. Faculdade de Luiz Meneghel. Ali ele foi aluno, em seguida, concluindo o curso, foi professor e mais tarde foi diretor da faculdade. Sabe, Enéas, ali eu comecei, na verdade, a minha carreira política sem querer. Porque quando a história da minha ida de volta a Bandeirantes, como aluno eu participava ativamente das atividades do centro acadêmico, né? Fui diretor do centro acadêmico e participava do time de futebol da escola. Então eu tinha uma participação nos temas políticos que se levantava na época, que nós não tínhamos assim tanta liberdade, mas de qualquer forma internamente podíamos discutir. Depois, quando eu me formei, voltei para Maringá. É aí que eu fui ser gerente da Cocamar, gerente de uma fazenda que estava sendo adquirida para treinamento de tratoristas. E eu implantei esse centro de treinamento de tratoristas na fazenda da Cocamar.
Só que saindo da Cocamar, eu instalei num sítio, numa propriedade rural que eu tinha, uma granja de suínos. E você era deputado federal naquela época, junto com o Álvaro, se eu não me engano, e quando se anunciou que o país tinha a peste suína africana nos rebanhos. E eu fui uma das vítimas desta notícia, que na verdade atendia interesses comerciais de grandes corporações que queriam exportar para cá matrizes. Então, nada melhor do que abater os rebanhos para que se abrisse um mercado de matrizes e eles ganhassem dinheiro. Ganharam dinheiro e eu perdi muito. Abateram todos os suínos da minha granja e eu fiquei sem alternativa. Eu fiquei sem alternativa e voltei então para a faculdade procurando um emprego. Eu fui à procura de um emprego e fui dar aula de suinocultura e bovinocultura na faculdade que eu havia me formado. Só que, estando eu numa situação financeira um pouco delicada, porque afinal de contas eu tinha perdido a minha fonte de receita, que era a granja de suínos, e entrando na faculdade com a faculdade numa crise financeira enorme, isso foi em 1978, julho de 78, eu dei aula apenas 2 semestres, quando eu liderei, junto com outros companheiros, inclusive um assessor que me acompanha, o Álvaro Consalto, que era professor na época, nós lideramos um movimento junto com os alunos da faculdade e derrubamos a diretoria da faculdade, porque não havia como continuar. A faculdade era estadual? Era municipal, era municipal, mas não recebia recursos do município e, portanto, estava numa crise enorme. Havia 1000 alunos pagando mensalidades caríssimas e não sei por que a faculdade entrou numa crise quase que insolvente. Foi então que nós lideramos o movimento, colocamos no anfiteatro da faculdade os 1000 alunos, derrubamos a diretoria e eu havia ganho uma bolsa de estudos para Bari, na Itália, e estaria eu em outra profissão com certeza, porque eu ia fazer um mestrado em bovinocultura de corte, mas pelas circunstâncias eu estava há 5 meses sem receber salário. A faculdade não pagava. Nós fizemos mesmo um movimento e eu fui obrigado daí a assumir a diretoria da faculdade. Perdeu o suíno e entrou numa porcaria. Exato. E junto comigo assumiu esse assessor que me acompanha até hoje, o Álvaro, de vice-diretor, e nós contamos naquela época com a ajuda até do governador Ney Braga para salvar a escola e com um deputado. Eu me lembro que naquela época havia o MDB e a Arena. O MDB, o Álvaro, o Enéas, as pessoas que estavam no nosso círculo, mas nós tivemos que pedir ajuda para um deputado da Arena, que se chama Norte Macedo, que foi a pessoa que mais me ajudou quando era diretor da faculdade. Nós pudemos levantar a faculdade, construímos outra faculdade praticamente, prédios, ela foi totalmente recuperada, e eu digo que é aí que eu comecei minha vida política, porque é aí que eu comecei a participar ativamente da política paranaense, inclusive nas campanhas eleitorais do Álvaro. Participei de todas as campanhas eleitorais, desde o tempo em que ele foi deputado estadual, federal 2 vezes, senador, governador, inclusive coordenando a de governador. E naquela época em que eu estava na faculdade, evidentemente que o convite do governador Richa, em 83, para que eu viesse ser presidente da Companhia de Fomento Agropecuária Café do Paraná na época, foi que me colocou em contato mais próximo com o mundo político e que começou a criar a minha vocação. Você já estava em Curitiba naquela época, em 83, no governo José Richa, ou você estava em Maringá e veio para Curitiba para trabalhar aqui no governo do Estado? Não, Silvio, eu estava concluindo o meu mandato de diretor da faculdade, ele terminaria em outubro. Em abril, o Richa me convidou para assumir também a Café do Paraná, que estava quebrada naquela época. E nós fizemos o mesmo trabalho de recuperação da Café do Paraná, e ela foi considerada, já no primeiro ano, a segunda empresa de melhor desempenho no setor agropecuário em 1983, para nosso orgulho. A Café do Paraná é, na verdade, uma empresa de fomento, de estímulo, não é, de empurrar a vida agrícola do Paraná, dar condições à agricultura do Paraná. Como foi a sua administração lá? O que foi possível fazer? Que diferença da agricultura daquele momento, daquela época, para a agricultura de hoje? A Café do Paraná era uma empresa que,
detinha o monopólio da produção de sementes de algodão. E junto com esse monopólio, ela tinha a área de mecanização e de comercialização de insumos. A área de comercialização de insumos estava corrompida. As pessoas vendiam X e levavam para casa metade disso. Nós fomos obrigados a fazer uma reforma administrativa que jamais houve em nenhuma outra empresa desse estado, demitindo 70% dos funcionários, enxugamos o quadro, eliminamos todos os vícios que tinha na companhia e nós pudemos, já no primeiro ano, recuperar uma companhia que havia sido declarada falida. E esta empresa foi muito útil depois, quando eu vim a ser secretário da Agricultura, porque ela foi, sem nenhuma dúvida, ao lado da Emater, o motor de todos os programas que nós executamos no campo naqueles 2 períodos de mandato da Secretaria da Agricultura. Você se refere ao monopólio do algodão que tinha a Café do Paraná. Nós vamos aproveitar esse assunto e trazer a pergunta de um convidado nosso que gravamos e vamos dirigi-la a você. É o presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Paraná, o senhor Antônio Lúcio Zarantonello. Senador Osmar Dias, o senhor que ocupou o cargo no nosso estado de secretário da Agricultura por alguns anos, como o senhor vê a questão do algodão aqui no nosso estado? Em 90, 91, nosso estado plantava uma área de 700 mil hectares. Hoje, agora, em 96, essa área reduziu para menos de 100 mil hectares. O que significa dizer também que houve uma perda de geração de emprego de mais de 150 mil empregos. O Brasil importa 45% de suas necessidades desse produto, num momento em que é importante também a balança comercial, o equilíbrio. Nós estamos com um déficit aí de 950 milhões de dólares. O algodão chega no nosso país com 3% só de taxa, enquanto que em outros setores, na indústria, por exemplo, essa taxa é até de 70%. Como é que o senhor vê isso? Isso é a modernidade? Esse é o mundo que está aí? Você fala de moderno, de competitividade? O Zarantonello, presidente da FETAEP, conhece o drama, mas também se lembra do tempo em que eu fui secretário da Agricultura. A média de plantio naqueles 2 períodos foi de 480 mil hectares de algodão, por várias razões. Primeiro, porque existia um programa de fomento à cultura de algodão, que não existe mais, nem no Paraná e nem no país. Não existia naquela época no país, mas o Paraná tinha. O governo do estado, a Secretaria da Agricultura, tinha um programa, inclusive, de subsidiar sementes para os agricultores, apoiando o plantio da cultura de algodão, pela compreensão que nós tínhamos e continuamos tendo, de que é a cultura anual que mais gera empregos no campo. Segundo, que nós não tínhamos naquela época esta política de abertura que o país adotou a partir do governo Collor, que destruiu não apenas a cultura de algodão, mas destruiu também a cultura de trigo e vai destruir outras culturas que não estão competindo com países que oferecem amplos subsídios aos seus produtores e podem, desta forma, colocar o produto aqui a preços que derrubam o nosso mercado, derrubam o preço no nosso mercado a nível de produtor e, evidentemente, desestimulam o plantio na próxima safra. A cultura de algodão não será plantada em 100 mil hectares, não. Eu conversei ontem com técnicos da Secretaria da Agricultura e eles me disseram 75 mil hectares é a previsão de plantio de algodão nesta safra. Um desastre absoluto. Uma queda de aproximadamente 400 mil hectares. E não serão apenas 150 mil desempregados que nós teremos no estado. Serão mais de 250 mil desempregados na lavoura e nas indústrias de fiação que começam a enfrentar um outro problema, o da matéria-prima para colocarem esta indústria em funcionamento. Indústrias que foram instaladas com financiamento público, inclusive, de cooperativas, como a Cotia, a Cocamar, a Copagro de Toledo, tantas outras cooperativas, a Coamo, que instalaram essas indústrias e hoje se veem obrigadas a importar matéria-prima e exportar os empregos, efetivamente, é isso que está ocorrendo. Nós fomos várias vezes ao governo.
No tempo que tinha um ministro da Indústria e Comércio, que é daqui do Paraná, que é hoje meu colega senador, eu não gosto de falar muito na ausência, mas eu tenho que explicar. Eu fui a ele, é o senador José Eduardo, que era ministro da Indústria e Comércio e depois da Agricultura, e disse que este algodão que entrava estava sendo subsidiado na origem, e pelo acordo internacional o Brasil poderia estabelecer alíquotas de proteção para impedir que este algodão entrasse competindo com o nosso. Ao invés de tomar as providências de investigação na origem, ele me processou. Eu fui processado na Polícia Federal e tive que responder inquérito, que só foi arquivado o dia que eu fui eleito senador. Este é o primeiro capítulo. O segundo capítulo é quando nós visitamos a ministra Dorothea Werneck, agora como senador. E ela respondeu a todos os líderes da agricultura que estavam naquela reunião, que não havia subsídios e que a investigação não tinha chegado a nenhuma conclusão de subsídio nos Estados Unidos, que estava exportando algodão para o Brasil. Com certeza falava isso sorrindo. Sempre rindo. Ela riu muito, atendeu delicadamente a todos, só que não falou a verdade. E é o governo da social-democracia que não está enxergando que os Estados Unidos confessou num documento do Departamento de Agricultura, dizendo o seguinte: este ano, no orçamento dos Estados Unidos, nós colocamos 5 bilhões e 500 milhões de reais, 5 bilhões e meio de reais para subsidiar o algodão. Eles confessaram e estava escrito no orçamento americano, mas o Ministério da Agricultura brasileiro não conseguiu concluir nada. Então, esta importação subsidiada matou a cultura do algodão no país. Senador Osmar Dias, me permita, chefe, nós não deixamos de plantar, de produzir, de processar, não temos matéria-prima para atender as nossas unidades fabris, temos que importar. O nome disso é globalização ou tem outro nome? Não. Essa globalização vale para países que abrem sem critérios, como o Brasil. Vejam o exemplo dos Estados Unidos. Este ano, a produção de laranja, por exemplo, do mundo, vai ser, nos Estados Unidos, que é o segundo maior produtor, só atrás do Brasil, 220 milhões de caixas. No Brasil, 360 milhões de caixas. Vai ser a maior produção de laranja dos últimos 10 anos. E os Estados Unidos ficou satisfeito com isto? Vai ficar a partir do momento em que o Congresso Nacional, junto com o governo, adotaram uma medida de proteção. Estabeleceram uma taxa de $600 a tonelada de suco de laranja que ingressar nos Estados Unidos. Se os Estados Unidos, que se diz o país mais capitalista e mais aberto do mundo, se permite defender o seu patrimônio, os seus produtores, taxando o suco de laranja para defender os produtores da Flórida e outros estados americanos, porque o Brasil quer entrar nessa globalização totalmente ingênuo, sem estabelecer alíquotas de proteção que é um direito que o próprio acordo do GATT reconhece, o acordo de tarifas e comércio reconhece, e que poderia estar protegendo o algodão, e a alíquota teria que ser de 40% nesse momento, o trigo, que a alíquota também deveria ser em torno de 30%, para que os produtores não tivessem ameaçado a sua produção e a comercialização. Nós éramos exportadores líquidos de algodão. O Brasil consome 800 mil toneladas de pluma de algodão anualmente, agora 820 mil toneladas. O Brasil vai importar não 45%, o Brasil vai importar 500 mil toneladas, o que significa algo em torno de 60% do nosso consumo. Se o algodão é a cultura que mais gera empregos, e é uma cultura que, inclusive, vai bem no Nordeste, por que o governo não adota não apenas uma política tributária protegendo o algodão importado, mas uma política de apoio à cultura de algodão para que ele ocupasse mais área, gerasse mais empregos, e nós estaríamos, daí sim, resolvendo o drama, não apenas dos produtores, mas de milhares de famílias que tinham emprego no campo quando o algodão existia e que hoje estão na fila da reforma agrária ou do desemprego na cidade. Senador Osmar Dias, vamos voltar um pouquinho. Nós estávamos falando sobre a Café do Paraná, nós vamos chegar na agricultura, que é seu campo, que é muito importante, o senhor vai prestar atenção e vai ver muita coisa importante sobre a agricultura, que eu tenho certeza que o senador Osmar Dias vai colocar tudo bem direitinho para vocês
sentir os problemas que nós temos na agricultura. Eu quero voltar um pouquinho no Café do Paraná, o período que você ficou na Café do Paraná e a sua transição da Café do Paraná para a Secretaria da Agricultura, a primeira vez no governo já do Álvaro Dias. Olha, quando nós terminamos o nosso trabalho na Café do Paraná, nós havíamos iniciado um programa chamado Programa de Manejo Integrado dos Solos e das Águas. Tínhamos já conservado o solo em 80 microbacias, e era praticamente a Café do Paraná que fazia esse trabalho. A Secretaria tinha um orçamento muito reduzido naquela época, de 2%, e não sei se porque o secretário não lutava por mais orçamento, ou se não era a prioridade naquele momento, mas a Secretaria teve uma atuação muito tímida, e aí se sobressaiu a Café do Paraná, porque nós colocamos o pé na estrada. Eu usava sempre aquele sistema de a botina no pé e vamos junto com os agricultores lá no campo. Esse negócio de ficar aqui fazendo reunião não vai resolver o problema de ninguém. E nós fomos para o campo, formamos uma equipe muito competente, e quando o Álvaro foi para a campanha, ele me pediu, olha, me faça um programa de agricultura para o Estado. Nós já conhecíamos a agricultura e tínhamos técnicos muito competentes. O que eu fiz foi coordenar uma equipe que elaborou um programa de amplo alcance junto aos pequenos produtores do Estado. 81% dos produtores desse Estado têm uma área menor do que 50 hectares. E este tinha que ser o público-alvo da Secretaria da Agricultura, da Administração Pública do Estado do Paraná. Mas nós sabíamos que seriam insuficientes os recursos do Estado. Então nós elaboramos um programa para negociar com o Banco Mundial e colocamos um nome, Paraná Rural. Quando o Álvaro foi compor a sua equipe, praticamente não foi ele que me escolheu o secretário, mas foram as cooperativas que tinham trabalhado 4 anos no tempo de Café do Paraná, foram as associações de produtores, as lideranças agropecuárias que pediram que eu fosse nomeado secretário. E o que vem a ser o Paraná Rural? O Paraná Rural é um programa que se subdividia em 80 subprogramas. É o maior programa financiado pelo Banco Mundial na área de preservação dos recursos naturais. Ele conservou o solo de 6 milhões de hectares do Paraná, ele readequou as estradas, colocando as estradas rurais acima do leito da lavoura, em mais de 40 mil quilômetros, o que daria para dar 2 voltas ao mundo, só para ver a distância de estradas que foram colocadas desta forma, antes escorredores de água, depois distribuidores de água para as lavouras. E se hoje o Paraná está se colocando como grande produtor de soja no Brasil, é porque o programa Paraná Rural está fazendo os seus efeitos agora. Com o calcário que ia subsidiado aos produtores para corrigir a acidez, com o adubo verde, fertilizando um solo que havia sido degradado pela erosão. Nós evitamos a erosão no futuro e recuperamos o que a erosão tinha feito com o solo no passado, tratando o solo como o maior patrimônio que o produtor rural tem, mas que a sociedade tem. E o solo do Paraná hoje é um exemplo para o país inteiro. Tanto é que o próprio governador Jaime Lerner, outro dia num telefonema, me disse, olha, eu estive no Banco Mundial e o Banco Mundial disse que o programa Paraná Rural está entre os 3 melhores programas do gênero no mundo. Nós temos de fazer uma pausa. É um intervalo rápido e voltamos em seguida com sala exclusiva e a presença essa noite do senador Osmar Dias. Voltamos com sala exclusiva e a presença do senador Osmar Dias. No início do governo, ou já no governo de José Richa, o Osmar Dias foi presidente da Café do Paraná, de 83 a 86. Em seguida vem o governo Álvaro Dias, convocado, assume a Secretaria da Agricultura. No governo subsequente, aí do governador Roberto Requião, permanece na Secretaria da Agricultura, portanto, de 87 a 94. São 4, 8, contando a Café do Paraná, 12 anos lidando com a agricultura do Estado do Paraná.
Foi possível consolidar o modelo da agricultura, dar rumos à agricultura do Paraná? Sem dúvida nenhuma, o Paraná tem hoje um modelo próprio de agricultura que, como eu disse, o Banco Mundial recomenda para outros países. E este modelo está tão consolidado que eu sempre dizia o seguinte: olha, se nós formos eficientes na execução de um programa e se ele for bom, nenhum governo, mesmo de oposição, vai ter coragem de mudar, porque ele vai ser cobrado pela sociedade, pelos produtores, pela sociedade, enfim, a manter esses programas. Tanto é que o governo atual, que foi oposição a nós nas eleições e que ganhou a eleição para governador, entrou com um pedido de empréstimo para dar sequência ao Paraná Rural, para manter este modelo de apoio à pequena propriedade, de conservação do solo, preservação dos recursos naturais e, sobretudo, viabilização da pequena propriedade. Esse programa, por coincidência, esse pedido de empréstimo, está no Senado e eu sou o relator desse pedido de empréstimo do atual governo para dar sequência e manter o modelo de agricultura que foi criado no Paraná naqueles anos. Não por mim, mas por uma equipe, em especial dos pesquisadores do IAPAR, da Emater e aqueles executores da Café do Paraná. Isto está consolidado. Nenhum outro governo vai poder mudar o modelo de agricultura implantado no Paraná, que, como eu disse, está servindo de exemplo para outros estados e para outros países. Senador Osmar Dias. Senador Osmar Dias sai da Secretaria da Agricultura e vai para o Senado. Nós tivemos um caso assim idêntico aqui no Paraná também, que eu me lembro, em 1961. Paulo Pimentel era secretário da Agricultura no governo Ney Braga e sai de secretário da Agricultura para ser candidato a governador e se elege governador. E Osmar se elege, então, senador da República, também saindo da Agricultura. Eu queria saber um pouquinho da sua passagem no Senado. Como é que foi a sua adaptação no Senado, você é um homem da economia, da agricultura? E sempre na área executiva. Exato. Olha, inclusive essa eleição do Paulo Pimentel para governador foi o reflexo do trabalho que ele realizou na Secretaria da Agricultura. Certo. Onde ele foi, sem dúvida nenhuma, um dos melhores secretários que o Estado teve e pôde, naquela época em que se fazia o melhoramento genético dos bovinos do Paraná, teve destaque, até ficou aí o apelido, né, de Paulinho Nelore, que ele carrega até hoje. E a minha eleição para senador, eu também acredito ao trabalho que foi feito na Secretaria da Agricultura nesses anos todos, onde eu me tornei conhecido, evidentemente, em todos os municípios, mas eu recebi a minha eleição e aquela votação que foi dita aqui no início, com muita humildade, sabendo que não se ganha uma eleição, como alguns dizem, porque eu sou bom de voto, mas se ganha eleição, hoje, principalmente hoje, se ganha eleição com um trabalho feito anteriormente, com um nome registrado em cada município, e isto vale muito na hora do eleitor decidir. No meu caso, eu não tinha uma carreira anterior política e foi exatamente em cima do meu trabalho que eu fiz a minha campanha. Então, quando eu coloquei o meu nome para ser candidato ao Senado, eu tive muita resistência. Muitos achavam que seria um teste muito pesado nas urnas, porque eu deveria começar como deputado estadual, deputado federal, para depois ir para o Senado, que isto seria colocar o nome em risco. Mas eu sondei, eu consultei, e sempre com os pés no chão, sem arrogância, eu fui conversando com as pessoas e vi que havia um anseio de uma representação legítima desta categoria de produtores, mas também que pudesse, estudando, aprender a representar os interesses dos cidadãos que vivem na cidade. E foi com esta consciência de que eu tinha que estudar muito, e eu estudei muito, Silvio, para aprender as coisas, é que eu acabei sendo bem votado e estou exercendo no Senado um papel que eu acredito não está decepcionando os paranaenses, porque eu tenho procurado defender todas as causas do Paraná com absoluto rigor e, sobretudo, voto pensando numa coisa: como votariam aqueles que votaram em mim. Este é o ponto. Pois bem, então vamos começar a tratar dessas coisas e deixar um pouco, pelo menos momentaneamente, a agricultura de lado e falar da ação do senador Osmar Dias no Congresso Nacional com relação a temas de outra natureza. Que tal falarmos sobre a questão do sistema financeiro nacional? Essa coisa nebulosa que anda por aí com
raios, trovões, trovoadas, turbulências? Olha, este é o tema que tem tomado conta, inclusive, dos debates no Senado Federal desde janeiro. E você que conhece bem o Senado, por ter sido um senador atuante, sabe que nós, lá no Senado Federal, temos a bancada dos banqueiros, a bancada dos evangélicos, a bancada ruralista, enfim, o Senado se divide em bancadas, como se divide a Câmara. No entanto, estas bancadas todas chegaram no momento de discutir o sistema financeiro, eu pensei que elas fossem se juntar do lado do povo. E elas se juntaram exatamente do lado do sistema financeiro. E eu não estou aqui colocando, irresponsavelmente, que nós deveríamos deixar quebrar o sistema financeiro. Mas nós deveríamos ter analisado, e eu fiz isso, com muito mais profundidade, que custo a sociedade está pagando para salvar bancos e que dinheiro é este que está salvando bancos. Eu me insurgi contra a salvação do Banespa quando se tentou colocar 15 bilhões de reais do governo federal e o governo do estado de São Paulo dando como garantia bens que já eram do governo federal, o aeroporto de Congonhas e o aeroporto de Guarulhos. É a mesma coisa de eu vou pagar uma dívida ao Silvio Sebastiani e ofereço como garantia dessa dívida o carro dele. Foi isso que o governo de São Paulo fez, ofereceu bens que já eram do governo federal. E eu me insurgi, fiz um requerimento, criamos uma subcomissão, fui até o Banespa, eu não entendia de banco, mas peguei pessoas para me assessorar que entendem de banco. E essas pessoas me colocaram um estudo técnico nas mãos mostrando que o Banespa era inviável e que não adiantava colocar 15 bilhões de reais adentro. E o governo insistiu com o Congresso votou e até o PT, o glorioso PT, talvez para que o senador Suplicy não ficasse queimado junto aos seus eleitores, votou a favor de se tirar o dinheiro do compulsório e se colocar no Banespa. Como eu dizia, nem isso salvaria o Banespa, eles não tiveram coragem, mesmo o Senado aprovando, de colocar esse dinheiro lá dentro. E o Banespa continua aí, insolvente e necessitando hoje, não de 15, de 21 bilhões. E dizem que ele virá ou com a privatização ou com a federalização. De qualquer forma, o dinheiro vai sair do mesmo saco. E esse saco é o saco do PROEC, que vem lá do compulsório dos bancos, que, em última análise, é o dinheiro dos depositantes. Eu costumo dizer sempre, se os bancos estão quebrando, é porque antes deles quebrarem, quebraram seus depositantes, os correntistas. A situação de crise que se abate sobre empresas de pequeno e médio porte, sobre agricultores, empresários da cidade e até sobre trabalhadores, é que está fazendo com que o sistema financeiro entre em colapso. Então não acho justo tomar esse dinheiro que é do compulsório dos bancos e se jogar, como se fez, 6 bilhões para o nacional, 7 bilhões para o econômico, com o argumento de que isso, a quebradeira desses bancos faria muito mal à estabilidade econômica. Será que esse dinheiro colocado para gerar empregos no setor produtivo, apoiando a indústria e a agricultura, não seria muito mais útil, muito mais produtivo e benéfico à sociedade do que salvar 2, 3 ou meia dúzia de bancos? Eu acho que sim. Senador Osmar Dias, nós estamos vivendo aqui no Paraná um problema também em termos de banco no Paraná. O caso do Bamerinos. Essa semana toda a imprensa nacional, inclusive o seu colega senador Roberto Requião também tomou uma posição, a Assembleia, o governador do Estado, o caso do Bamerinos. Qual é o seu pensamento sobre esse problema? Olha, primeiro que eu acho bastante surpreendente, né, a posição de algumas pessoas. Você falou do meu colega senador Requião, que é meu amigo. Roberto Requião. Mas o Requião a vida inteira criticou o banqueiro e o banco. Fez críticas, inclusive, agressivas. E, de repente, se coloca como defensor de uma causa que precisa ser melhor explicada. O que quer? Vamos tentar definir isso. Essa movimentação que ocorreu ao longo da semana tem por objetivo resguardar o Banco Bamerinos e, mais que isso, manter no comando administrativo, no comando acionário, a família que tem hoje a maioria acionária. Talvez os outros políticos não teriam essa disposição de dizer publicamente o que eu vou dizer. Mas eu tenho uma análise. Mas por isso que eu levantei o problema com você, Osmar Dias, porque eu sei que você chega lá. Qual é, Silvio,
a influência que terá na vida do cidadão paranaense a mudança do controle acionário do Bamerindos. No que vai interferir na dona de casa que está nos assistindo, na vida da dona de casa, ou do trabalhador ou do empresário que está nos assistindo agora, a mudança de controle acionário do Bamerindos? Eu acho que nenhum. O Bamerindos não vai quebrar. O Bamerindos vai ter o apoio, como os outros bancos tiveram, do PROER. E o que se discute hoje não é se o Bamerindos deve ou não deixar de existir, porque ele não vai deixar de existir. Apenas se discute a mudança do controle acionário. Existe uma regra, que é o seguinte: para se colocar dinheiro do depósito compulsório, tem que mudar o controle acionário. E o que estão querendo é mudar a regra. Pior ainda do que foi feito com os outros bancos. Agora, eu não estou vendo esse entusiasmo da imprensa e dos políticos do Paraná se mobilizando para salvar empresas que estão quebrando, e elas quebram, e o proprietário tem que chorar sozinho no travesseiro, ou até buscar em bancos que tiveram o socorro de recursos do compulsório, que nada mais é do que recursos da sociedade, são do que recursos da sociedade, estes empresários que vão muitas vezes implorar para aquele banco e não tem a ajuda, e se tem a juros altos. Qual é a motivação que os políticos estão tendo para ir ao presidente, ir ao ministro, ir ao Papa, se for preciso, para defender os interesses de milhares de pequenos produtores e médios produtores que estão perdendo a sua propriedade por falta de política agrícola? Qual é a motivação que estamos vendo daqueles que hoje defendem o Bamerindos? É justo defender o Bamerindos? É justo. Então, partimos desse princípio, mas coloquem o mesmo entusiasmo e o mesmo interesse para defender a loja de calçado que está fechando, a padaria que está fechando, a oficina mecânica que está fechando. São até humilhados pelos bancos também. São humilhados então, também. A questão aqui é filosófica. Se nós vamos defender o Bamerindos, vamos. Então vamos aproveitar esta força, esse entusiasmo todo, esta discurseira toda, para salvar também milhares de empresas que fecham, e estas sim geram empregos. Eu vi alguém dizendo: eu defendo o banco porque ele tem 27 mil empregados, eu não quero ver esses 27 mil empregados na rua. Ou é desinformação ou é má intenção. Porque os 27 mil empregados estão garantidos, já que o governo já anunciou que vai colocar o dinheiro para salvar as finanças do Bamerindos. A única coisa que o governo exige é que se mude o controle acionário. Ora, não estão, portanto, defendendo o banco, estão defendendo o dono do banco. E aí nós teremos que defender os donos das empresas que quebram e que estas sim geram milhares de empregos. Quantos trabalhadores nos 2 últimos anos de real? Tá certo, o real é bom, estabilidade da moeda, estão comendo mais, mas há trabalhadores perdendo empregos. Aqui pertinho existe uma fábrica de tratores que foi implantada aqui no tempo em que eu era secretário da Agricultura. A Fiat, que comprou a Ford New Holland, implantou uma fábrica na cidade industrial. São quase 2 mil trabalhadores que foram demitidos, porque aquela fábrica não vende tratores, porque os agricultores não têm dinheiro para comprar trator. Houve esta mobilização para salvar aqueles trabalhadores? Houve esta vontade, essa disposição, essa discurseira e a própria imprensa se colocando para salvar o banco? Não se colocou isso para salvar as indústrias pequenas, as fábricas pequenas, a micro, pequena empresa e os proprietários rurais. Então, esta diferença tem que ser discutida sim. As cooperativas estão também insolventes. Eu estou negociando, junto ao Banco do Brasil e ao governo federal, um apoio às cooperativas, porque o dia que nós destruímos o modelo de pequena propriedade que está inserido nas cooperativas, nós estaremos jogando para fora deste país grandes oportunidades de emprego e de divisas. Mas esse entusiasmo não existe. Por que será que com o banco existe entusiasmo dos políticos e da imprensa? Senador, semanalmente a gente vê, através de televisão, jornais, os bancos fazendo leilões de tratores, de caminhões, que eles tiram dos agricultores, que não conseguem pagar, e eles tiram. Aliás, tratores esses que até a dívida é bem inferior ao preço do trator. Estão tirando apartamentos das pessoas que não podem morar, com dívida também inferior ao valor desse apartamento. Isso é muito natural e a gente vê quase que diariamente hoje, senador, através das imprensa, esses leilões. Silvio, Enéas e os meus amigos que estão me ouvindo, talvez até alguns não concordem, mas eu tenho que ser sincero. Eu entrei
para a política ocasionalmente. Se vou continuar na política, não sei, mas jamais eu vou mudar de opinião ou vou dar uma opinião falsa, demagógica, apenas para ser simpático e ganhar voto. Isso eu não faço. Agora, e quando os bancos faturavam horrores nesse país e houve um enriquecimento enorme, fantástico dos banqueiros, que fizeram um patrimônio particular, maior até do que o patrimônio do próprio banco. Este patrimônio particular, feito com os lucros obtidos no banco, nas costas de empresários e trabalhadores, está sendo colocado agora para pagar a dívida? Não está sendo. Se o banco tem dívida, é dívida do banco. Mas as empresas que foram construídas a partir do lucro obtido desse banco não estão sendo colocadas. Então podem até discordar de mim, mas eu estou falando a realidade, fatos. Na década de 80 e no início da década de 90, os bancos deitaram e rolaram, ganharam dinheiro soberbamente. Os banqueiros se enriqueceram e os jatinhos, os apartamentos de luxo dentro e fora, tudo, as fazendas enormes que não servem para produzir, mas servem para especulação financeira. Enfim, todo o patrimônio que foi construído a partir da fonte de renda que era o banco, não está sendo colocado para pagar dívida, não. E nós agora somos obrigados a pagar essa dívida, é a sociedade que está pagando. Não concordo com o Proer, porque na Nova Zelândia, onde se fez um plano parecido, os bancos estavam quebrando, tudo bem. O governo, que era um governo eleito pelos partidos dos trabalhadores daquele país, ao invés de salvar os bancos, procurou salvar aqueles que fazem o banco, que são os seus depositantes, os trabalhadores e os empresários. Salvaram os trabalhadores e empresários e meia dúzia, 10 bancos quebraram, é verdade. Mas o sistema financeiro não foi capaz de mexer no plano de estabilização da moeda e a Nova Zelândia é o sucesso que é hoje. Queira Deus que eu esteja errado. Senador Osmar Dias, na verdade, todas essas coisas estão acontecendo em cima de determinações do governo federal, ou por projetos aprovados no Congresso Nacional, ou por medidas provisórias, decretos, etc, etc. Essa sua postura, e ela não é aqui apenas na televisão, no nosso programa, na verdade ela tem se feito sentir no Senado Federal. Não cria problemas de relacionamento com o governo federal? Veja bem, o senador foi eleito num partido e que mais tarde as lideranças se aproximaram do governo federal. Depois entrou, mas não foi entrado no PSDB, não se entendeu bem aquilo. Como é o clima lá? Olha, já criou problema, é verdade, de relacionamento, mas essas coisas devem ser colocadas dentro de um regime democrático que nós estamos vivendo com absoluta clareza. Quando o governo federal criou o PROER, eu fui contra, e eu estava já, nesta época, no PSDB, até convidado pelo presidente da República, mas muito pela circunstância estadual. Quando o Álvaro foi para o PSDB, eu o acompanhei, como nas outras circunstâncias eu o acompanhei. Só que a minha ida para o PSDB foi no dia da assinatura da ficha, eu disse, olha, eu quero minha independência de opinião e de voto, porque os meus eleitores não votariam em mim se eu ficasse aqui me curvando diante de decisões que eles não concordam. Foi feita uma pesquisa, 82% da população era a favor da CPI dos bancos. E aí o governo disse, não, se fizer a CPI nos bancos, nós vamos ter problemas no sistema financeiro e vai abalar o plano real. Ora, por que nós não poderíamos verificar onde foi tanto dinheiro dos lucros dos bancos, dos tempos áureos, onde os banqueiros eram felizes? Por que nós não poderíamos verificar isso? O governo não quis. Eu fui a favor da CPI, como fui contra o PROER, a ajuda aos bancos, como continuo sendo, e saí do PSDB exatamente porque numa reunião da bancada do PSDB com o presidente da República, a Folha de São Paulo publicou na sua primeira página que eu tinha sido chamado de traidor. Mas 82% da população pensavam como eu. Será que 82% eram traidores e só 18% que não? Então foi aí o meu desentendimento. Se há problemas de relacionamento, eu acho que nós estamos caminhando
para um regime novo. Vem aí uma reforma política partidária e as pessoas estão dizendo, nós temos que ter fidelidade partidária. Mas para ter fidelidade partidária, tem que ter programa estabelecido. E um partido que se coloca no seu programa a social-democracia não está sendo coerente quando pega o dinheiro que poderia estar gerando empregos para os trabalhadores e coloca para salvar bancos. Eu acho incoerência. E foi por isso o meu desentendimento. Esse desentendimento me levou a sair do partido e estou sem partido até hoje. Senador Osmar Dias, eu sei que o seu trabalho no Congresso, no Senado é intenso, tem projetos apresentados, alguns deles eu conheço, mas nós vamos voltar um dia a conversar sobre isso. Hoje nós estamos quase no final do nosso programa, mas eu queria uma posição, dois assuntos meio rápidos, assim, se eu pudesse nos responder. Primeiro, o seu partido político, o seu futuro, e seu futuro político vai ficar no Senado, ganhar eleição daqui a 2 anos, de governo do Estado, e a sua posição, qual seria nesse caso? Olha, eu acho que nós estamos num momento especial, porque vamos ter uma reforma, como eu disse, política. Eu não acredito que continuaremos com esse festival de partidos, devemos ficar aí com 5 partidos, e eu estou conversando com alguns partidos, mas eu acho que o mais prudente é esperar a reforma, não tem definição por enquanto. Reforma política. Eu estou conversando muito com o PPB, o PSDB está insistindo para que eu volte, mas nós precisamos conversar sobre essa questão da minha independência, da minha liberdade de opinar, de falar, de votar. O PMDB tem me convidado. Eu estou analisando, mas eu estou achando mais prudente aguardar a reforma partidária. Daí, quando tiver um partido que define no seu programa qual a sua posição em relação a grandes temas nacionais, aí a gente pode entrar e ser fiel àquele partido. Eu acho que isto é o ideal num regime democrático. No bojo dessas reformas que estão aí, né, da reforma política, né, deve entrar a questão da reeleição. O senador Osmar Dias vota a favor da reeleição do presidente da República, não vota, condiciona isso? Olha, houve uma pesquisa semana passada no Senado, 38% dos senadores votam a favor da reeleição, mas só para os próximos, e 32% para os atuais mandatários, ou seja, ocupantes de cargo. Eu estou naquela primeira opção. Eu voto pela reeleição, mas para os próximos, porque estes que estão ocupando o cargo não foram eleitos sob esta instituição da reeleição e devem, portanto, ter os mesmos direitos de todos os cidadãos brasileiros. Reeleição, quando a Constituição estiver contendo este capítulo, vai ter reeleição, daí passa a valer. Mas o sujeito tem que ser eleito com a Constituição em vigor. E esses não foram assim eleitos e, portanto, eu sou a favor da reeleição, mas para os próximos. Chegamos ao final do tempo do nosso programa. Mas eu gostaria de devolver a palavra ao senador Osmar Dias para as suas considerações finais. Eu quero agradecer o Silvio e o Enéas e dizer que esta minha postura, principalmente assumida aqui em relação a este tema importante que se discute no Paraná hoje, a questão do banco, que dizem que é da nossa terra, que é do Paraná, faz parte da forma que eu vejo que deve ser a política. Nós devemos ser sinceros sempre, mesmo que esta sinceridade possa causar antipatias. Agora, mudar de opinião só para ganhar a simpatia da população, isso eu não vou fazer mesmo. E sou contra quem faz isto. Senador Osmar Dias, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Mais alguma coisa? Obrigado, não, só para desejar boa noite. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por ter vindo. Ao telespectador, muito obrigado por ter estado conosco durante todo esse tempo. E vamos estar juntos no próximo domingo com mais uma apresentação de Sala Exclusiva.